Bom dia a todos. Tá. Bom dia a todos. Este ano realizamos a solenidade em comemoração aos 64 anos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dando início a esta solenidade, temos o prazer de apresentar o vídeo institucional do INPE. Desde que o mundo é mundo, o homem olha para o céu na busca de entender os mistérios da vida. Muitas civilizações tratavam os astros como divindades. Outras, como os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios, foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol. Também foi a observação dos movimentos de planetas e estrelas que permitiu aos povos antigos a percepção de quais eram as melhores épocas para plantio e colheita. Os gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e dos outros planetas visíveis a olho nu. As grandes navegações responsáveis pela chegada dos portugueses ao Brasil só foram possíveis graças ao estudo do céu e posição dos astros. Mas o mundo está sempre em movimento, e apenas olhar para o céu não era mais suficiente. Foi preciso ir até lá. Em 1961, o homem finalmente chega ao espaço. Naquele mesmo ano, nasce o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Deu-se início às atividades espaciais no Brasil, que logo se tornou um dos 5 primeiros países na observação dos fenômenos solares, sendo até hoje o único no hemisfério sul capaz de monitorar essas atividades, que podem afetar sistemas de comunicação, de energia e o controle do tráfego aéreo do planeta. Desde a sua criação, o INPE tem a missão de desenvolver pesquisas com o objetivo de dominar tecnologias de ponta e de interesse estratégico às atividades espaciais. É preciso olhar para fora para entender o que se passa aqui. Entre outras aplicações, os dados espaciais são utilizados no gerenciamento da saúde, segurança pública, produção de alimentos, atividades marítimas, monitoramento do meio ambiente, de desastres naturais e estudos meteorológicos. Desde 1998, o INPE mantém o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que monitora o desmatamento por corte raso e produz as taxas anuais da atividade na região. Em complemento, em 2014 lançou o DETER, um sistema que produz alertas diários sobre desmatamento e degradação florestal, e desde 2018 monitora também o cerrado e outros biomas brasileiros. Esses alertas são enviados automaticamente ao IBAMA, além de ficarem disponíveis na internet para que possam ser acessados por toda a sociedade. Todos esses dados são essenciais para a formulação de políticas públicas e apoio nas negociações internacionais sobre meio ambiente e sustentabilidade. Um dos projetos de tecnologia mais importantes do Instituto é o programa CIBERS, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, que garantiu ao Brasil e à China o domínio da tecnologia de sensoriamento remoto e observação da Terra. O 6º satélite da parceria, o CIBERS 4A, foi lançado em 2019. É sempre importante destacar que o CIBERS fez do Brasil o maior distribuidor de imagens de satélites gratuitas do mundo.
paralelo às atividades do programa Cibers, o Instituto desenvolveu a sua plataforma multimissão. A PMM é capaz de acomodar diferentes cargas úteis necessárias em missões espaciais. O primeiro voo com sucesso da PMM aconteceu em 2021, com o lançamento do Amazônia 1, primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Além de completar o desenvolvimento do satélite, importantes avanços foram obtidos na área de rastreio e controle. Com isso, o ciclo completo de desenvolvimento de satélites complexos foi concluído com sucesso. Além disso, o INPE acredita na educação para continuar sempre avançando e possui um reconhecido programa de pós-graduação nas áreas de astrofísica, engenharia e tecnologia espaciais, geofísica espacial, computação aplicada, meteorologia, sensoriamento remoto e ciência do sistema terrestre. Mantém parcerias com universidades, escolas e instituições educacionais em projetos voltados à capacitação de pessoas para o setor espacial. Todo esse trabalho nos mostra que não importa em qual momento da civilização o mundo esteja, olhar para o céu, investir em infraestrutura espacial e estudar o universo e seus fenômenos é sempre o caminho para chegarmos cada vez mais longe. Neste momento, convidamos a todos para que acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta
pois a justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a todos, neste momento especial, a acompanharem a mensagem da senhora Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, que gentilmente nos envia seus cumprimentos em celebração aos 64 anos de história do INPE. É com grande orgulho que celebramos os 64 anos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE. Uma instituição estratégica para o nosso país, que contribui de forma exemplar para o avanço da ciência, da tecnologia e da soberania nacional. Neste ano, também celebramos os 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. São 4 décadas impulsionando políticas públicas, promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico e fortalecendo instituições fundamentais como o INPE, que tanto contribuem para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e inovador. Parabenizo todos os servidores e servidoras, pesquisadores e colaboradores que, com dedicação e excelência, constroem diariamente a trajetória do INPE e ajudam a escrever a história do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. São vocês que fazem do INPE uma referência mundial no monitoramento do desmatamento, das queimadas e das mudanças climáticas, além de protagonista no desenvolvimento de satélites como o Cibers e o Amazônia 1. O trabalho, a pesquisa e o comprometimento de todos e todas são a base da credibilidade e da relevância do INPE, dentro e fora do país. Vocês representam o melhor da ciência nacional. Parabéns por essa história de excelência, compromisso e serviço ao Brasil. Vida longa ao INPE! Solicitamos às autoridades nominadas que se dirijam ao palco para ocuparem seus lugares de honra. A senhora Isa Assef dos Santos, subsecretária de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais, representando a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, senhor Antônio Miguel Vieira Monteiro. O coronel Wilker Lopes, vice-prefeito de São José dos Campos. O presidente da Agência Espacial Brasileira, senhor Marco Antônio Chamon. O diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, senhor Brigadeiro do Ar, Jorge Marques de Campos Júnior, representando o senhor diretor-geral do DCTA, Tenente Brigadeiro do Ar, Ricardo Augusto Fonseca Neubert. Demais autoridades, dirigentes e colegas do INPE, senhoras e senhores. Nesta solenidade, em comemoração ao 64º aniversário do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vamos homenagear os servidores que completam 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 45 anos de atividades no Instituto. Antes de iniciarmos esta cerimônia, gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades. Fábio Menani Pereira Lima, coordenador-geral de aplicações
das radiações ionizantes, representando o presidente da CENEM, senhor Francisco Rondinelli. Tenente-Coronel Bruno Roque, vice-diretor do IEAV, representando o diretor do IEAV, Charlon Góes Cunha. Brigadeiro Luiz Sérgio Heinzelmann, presidente da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Célio Vaz, presidente da empresa Orbital Engenharia. Silvia Saito, assessora da direção do CEMADEM, representando a diretora do CEMADEM, doutora Regina Alvalá. Josiel Urbaninho de Arruda, presidente da FUNCAT. Jadir Nogueira Gonçalves, sócio-diretor da empresa Fibra Forte. Júlio Chidara, presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, AIAB. Solange Correia, coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação, representando o presidente do Parque de Inovação Tecnológico de São José dos Campos, senhor Jefferson Xeriegate. Para tornar a cerimônia mais ágil e confortável para todos, os certificados já foram entregues previamente aos homenageados. A seguir, faremos a citação nominal de cada um, acompanhada da exibição de suas fotos no telão. Solicitamos aos homenageados presentes, ao final da apresentação, se levantem para receber nossos aplausos e permaneçam em pé para a foto coletiva. As fotos individuais poderão ser tiradas ao término da cerimônia. Neste ano de 2025, estão completando 10 anos de atividades no INPE. Alan James Peixoto Calheiros. André Lanfer Marques. André Rodrigues Gonçalves. Bruno Miranda de Brito. Daniel Merli Lamosa. Denis Magalhães de Almeida Eiras. Eduardo Georges Camis. Eliseu da Silva Lima Júnior. Esfran Alan Querani. Evandro Albiach Branco. Gabriel Torres de Jesus. Giuliane Paulinelli Garbi. Guilhermo Osvaldo Obregon Parraga. Gustavo Felipe Baloé Arcoverde. Isaías de Oliveira. Jorge Luiz Gomes. Luciana Vani Gatti. Manuel Ferreira Cardoso. Maiana Ravid Lassen. Rodrigo Santos Costa. E Rutilene Farto Pereira. E completam 15 anos de atividades no INPE os seguintes servidores: Antônio de Queiroz Júnior, Antônio Márcio Vinhosa Neto, Douglas Barzon, Ludmila Moitinho de Souza, Luiz Sérgio Farias Gomes, Patrícia Soares Morales, Paula Vanessa Pereira, Renata de Fátima Pereira, Saulo Ribeiro de Freitas e Teucides Ferreira Filho. Estão completando 20 anos de atividades no INPE os servidores:
Ana Cláudia de Paula Silva, Ana Paula Dutra de Aguiar, André Ricardo Marcondes, Carlos Eduardo Andrade Lemonge, Carlos Rodolfo Rodrigues, César Strauss, Edna Passos Pereira, Elias Albuquerque Menezes, Emiliano Ferreira Castejon, Fábio Batagim Armelim, Fábio Cansado Fernandes da Silva, Fábio França Santos, Fabrício de Novaes Kucinskis, Fernando Henrique Gama de Almeida, Gender Tadeu de Assunção, Gilberto Ribeiro de Queiroz, Janildes Luiza de Oliveira, João Paulo Barros Machado, Leandro Toss Hoffmann, Marcelo Banique de Pádua, Márcio Afonso Arimura Fialho, Maria de Lourdes Alves Boa Sorte, Marjorie Regina Barbosa Xavier, Paulo Eudes Paes de Miranda, Priscila Custódio de Matos, Priscila Souza Fride Raimundi, Rafael Duarte Coelho dos Santos, Renata Rapuano Fernandes, Ronaldo Duarte Ferreira, Rosilene Tomba, Simone Angélica Del Duca Barbedo, Vinícius Márcio Rodrigues Pereira e Viviane Renata Campos. Estão completando 25 anos de atividades no INPE os seguintes servidores: Ângela Akemi Tatekawa Silva, Benedito Aparecido das Neves, José Aguinaldo Pereira Leite Júnior, Marley Cavalcante de Lima Moscati, Peter Mann de Toledo. Antes de mencionarmos os demais homenageados, gostaríamos também de agradecer a presença das seguintes autoridades: professor Fábio de Almeida, diretor da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, representando o reitor da Univap, professor Beltrame Júnior. Andréa Brito Ladjé, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Cibele Barbosa, chefe de gabinete da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Flávia Flauzino, representando o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Mário Muniz. Marcelo Martuccelli, secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o senhor Ricardo Piorino, prefeito de Pindamonhangaba. Luciana Fernandes, Departamento de Projetos da FUNCAT. Edmundo Wallace Monteiro Lucas, chefe de Serviço de Apoio Meteorológico do INEMET. Mônica Elizabeth Rocha de Oliveira, Agência Espacial Brasileira, Unidade Regional de São José dos Campos. Teise Gomes de Oliveira do Nascimento, gerente de projetos da FUNCAT. Cristina Shimoda, coordenadora-geral de Transformação Digital do MCTI, representando o secretário de CIT para a Transformação Digital, senhor Henrique de Oliveira Miguel. Sidney Carrara, diretor técnico da FUNCAT. Carlos Alberto Andrade, diretor do INEMET. Luciano Fraga, diretor substituto do Laboratório Nacional de Astrofísica. Juvenil Silvério, presidente da Fundas. Fernando Luiz Isopo Petiti, vereador de São José dos Campos.
Carlos Augusto Abranches, vereador de São José dos Campos. Dando continuidade, estão completando 30 anos de atividades no INPE os seguintes servidores: Ana Aurélia Rodrigues da Silva, Danusa Aparecida Batista Caramelo, Fabiano Luiz de Souza, Filomena de Fátima Xavier, Flávio D'Amico, Francisco Eugênio Donatelli de Figueiredo, Guilherme Venticinque, Joaquim Pedro Barreto, Lênio Soares Galvão, Luiz Antônio Reitano, Marcelo Bárbio Rosa, Márcia Patrícia de Carvalho, Márcia Viváqua de Figueiredo, Maria Célia Ramos de Andrade, Marilúcia Santos Melo, Maurício Ribeiro Baldan, Olair Vicente Ferreira, Orlando Antunes Filho, Paulo Augusto Sobral Escada, Pedro Inácio Rubscher, Roberto Luiz Galski, Sérgio Wagner Gripe da Silveira, Silvana Amaral Campbell, Silvia Castro Marcelino, Valdirene Moreira de Paula, Walter Gusca e Yazul Kono. Em 2025, completam 40 anos de atividades no INPE os seguintes servidores: Antônio Carlos de Oliveira Pereira Júnior, Antônio Carlos Teixeira de Souza, Antônio Cassiano Júlio Filho, Antônio Clarete Palerose, Antônio Lopes Filho, Antônio Miguel Vieira Monteiro, Auro Ticame, Domingos Donizete Sardella, Egídio Arai, Erasmo Assunção de Andrade e Silva, Francisco José Jablonski, Gentil Moura da Silva, José Carlos, José Hélio Martins, Júlio César Lima Dauge, Luiz Pascotti, Luiz Antônio dos Santos, Luiz de Souza Mangueira, Maciel do Carmo, Manuel Joseane Mafra de Carvalho, Maria Cláudia Oliveira de Aquino, Mário César Ritt, Mateus Carlos Ferraz de Aguiar, Mônica Aparecida de Oliveira, Reginaldo Brito da Silva, Rogério de Moraes Oliveira, Rubens Cândido Pereira, Sérgio França e Sérgio Nori Itami. Mas não tem foto individual, é só coletiva, gente. Completam 45 anos de dedicação ao INPE os seguintes servidores: Edson Alves Ribeiro, Francisco de Paula Vitor Mesquita, José Francisco de Assis, Coite Ozaki, Mário dos Santos Machado, Nelson Veicide, Osmar Pinto Júnior, Vicente Kanami Itikawa.
A pedido do diretor, informo que o nosso servidor que está completando 50 anos é um servidor do INPE de Cachoeira Paulista e será homenageado na cerimônia do aniversário do INPE de Cachoeira Paulista. Convidamos à frente do palco os colegas que completam 45 anos de serviço para que possam registrar esse momento especial ao lado do diretor do INPE. A sua é de 40. Nossos calorosos aplausos aos colegas que estão completando 45 anos de serviço no INPE. Okay. Daremos início agora à homenagem aos servidores que recentemente se aposentaram. Seu empenho e dedicação ao longo dos anos foram fundamentais para o desenvolvimento e o sucesso do Instituto. Depois de anos dedicados ao INPE, foram aposentados os seguintes servidores: Alberto Barbosa da Silva, Ângela França, Antônio Pereira de Andrade Lima Neto, Carlos Alberto Ienaco Miranda, Carlos Alberto Moreira de Oliveira, Célia Maria dos Passos Lemos Nunes, Edmilson Lopes da Silva, Elisete Gonçalves Lopes Rangel, Fernando Augusto Mitsu Ii, Francisco de Assis Tavares Ferreira da Silva, Francisco Sebastião Lopes de Moura, Yara Regina Cardoso de Almeida Pinto, Jorge Conrado Conforte, Jorge Luiz Marton da Silva, José Williams dos Santos Vilas Boas, Luciana Seda Cardoso, Luciano Fernandes Saciloto, Luiz Flávio Rodrigues, Luiz Urbano de Souza, Margarete Oliveira Domingues, Paulo Eduardo Cardoso, Pedro Paulo da Silva Braga, Ricardo Sutério, Romualdo Alves Pereira Júnior, Simval Domingos, Sônia Maria Oliveira de Moraes, Valdir Inocentini, Valéria Abrão Pelodan, Valéria Cristina dos Santos Ribeiro, Vanderli Cabata. Pedimos os aplausos aos dedicados colegas que recentemente se aposentaram. Solicitamos às autoridades que estão no palco que, por gentileza, retornem aos seus lugares na plateia. Neste momento, convidamos o servidor Ivan Márcio Barbosa a subir ao palco para fazer sua apresentação sobre o Centro de Dados Científico e Operacional do INPE.
Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre o Centro de Dados Científico do INPE. A questão do Centro de Dados hoje no mundo é um boom muito grande. Isso não é diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, nós temos 188 centros de dados, grande parte deles comerciais, e dedicados, por exemplo, a serviços de nuvem e outros serviços de internet. O INPE, há 30 anos atrás, criou um centro de dados para supercomputação com características muito específicas para receber o seu primeiro sistema de supercomputação, o SX3. O INPE tem algumas características muito diferentes de sistemas e de data centers, centro de dados em português. Nós somos um centro de dados científico com característica para a ciência. Diferentes tipos de dados, quantidades e dados de satélites, de observação da Terra, satélites meteorológicos, satélites científicos, satélites de observação da Terra e também dados de previsão numérica de tempo e clima, dados de astrofísica, geofísica e dados astronômicos. Por si só já é uma atividade muito crítica de manter todo um ambiente desse operacional e funcionando. Mas somos um centro de dados científico, talvez um dos maiores do país. Bom, nós temos diferentes sistemas de supercomputação e, além de nós sermos um centro de dados científico, nós somos também um centro de computação de alto desempenho. A imagem à esquerda é o supercomputador Tupã, muito famoso nas mídias aqui no Brasil. Esse é o módulo operacional XC50. É uma máquina massivamente paralela, um supercomputador. A máquina à direita é o cluster de processamento de alto desempenho, o EG1. É uma máquina que nós utilizamos como backup do XC50. Há uma diferença muito grande entre eles. Um supercomputador, ele é apenas uma máquina com um sistema operacional, com muita memória, muito processador e um disco de alta performance paralelo conectado a ele. Geralmente um sistema de arquivo do tipo Lustre. Por outro lado, um cluster de processamento de alto desempenho é um conjunto de máquinas menores, cada um com seu sistema operacional, cada um com a sua memória, cada um com os seus processadores e disco de alta performance paralelo conectado a ele. São arquiteturas totalmente diferentes. No top 500, que é a lista dos maiores sistemas de supercomputação e cluster de processamento de alto desempenho, 85% são clusters de processamento de alto desempenho. E há uma justificativa muito clara para isso. 15% são supercomputadores, ou então máquinas massivamente paralelas. As 3 maiores máquinas do mundo são supercomputadores e máquinas massivamente paralelas, que são hexaflops, nós estamos em petaflops. Bom, depois de muito trabalho, com a colaboração de muitos de vocês, nós conseguimos modernizar a infraestrutura de supercomputação. Esse é o novo sistema de supercomputação do INPE, baseado em CPU, porque os nossos modelos de previsão numérica de tempo e clima rodam em CPU. 1.6 petabyte, 1.6 petaflops e 24 petabytes. É bastante coisa, é um salto significativo que nós estamos dando neste ano. Tá? As imagens à direita são alguns testes de estabilização de hardware e também de green light que nós fizemos quando a máquina chegou. Essa solução ela é muito complexa. Durante o transporte dos Estados Unidos para cá, nós perdemos 2 nós, mas isso já estava previsto, nós já tínhamos spare parts, peças sobressalentes aqui no Brasil, e foi feita a troca imediata. Essa semana a gente vai concluir toda a parte de verificação e validação dessa máquina. Ela vai ficar mais uma semana trabalhando, fazendo o teste de estresse nela, e devemos fazer o handover da contratada para o INPE no dia 18. E aí sim nós podemos fazer toda a migração dos modelos numéricos de previsão de tempo e clima para essa nova máquina, e com o passar do tempo nós iremos descontinuar o XC50. É um salto significativo para nós. Bom, esse gráfico ele é bem interessante, ele mostra quantos núcleos e processadores nós temos, né, desde 2019. Em 2020 nós já fizemos a aquisição do EG1, deu para nós darmos uma respirada, mas ainda era um backup do XC50. Em 2022, o Tupã, ele começou a apresentar problema, nós começamos a desligar a parte de processamento deles, e 23 e 24 foi um período muito difícil para nós da supercomputação. Nós tínhamos a obrigação de manter todo o ambiente funcionando sem a garantia do fabricante, o suporte técnico do fabricante. Foi um período bem complicado, e também um período que nós aproveitamos para fazer toda a RFI e a RFP desse novo sistema de supercomputação.
mas houve uma evolução significativa no número de processadores disponíveis. Bom, todo sistema de supercomputação ele tem um sistema de armazenamento paralelo conectado a ele. O objetivo desse sistema de paralelo é a alta performance. Apesar de chamar sistema de armazenamento, ele é um cache de alta performance. Ele não tem característica de preservação e proteção de dados. Tá? E esse gráfico também ele é bem interessante, que ele mostra que em 2019 nós estávamos com 5 petabytes, quando nós adquirimos o EG1 ficamos com 6.5, e aí a partir então nós não conseguimos mais manter a infraestrutura funcionando. Tá? É um período muito difícil. Há 3 coisas que nós perseguimos muito diariamente na infraestrutura. A primeira é manter a infraestrutura e entregar o recurso para o usuário. A segunda, e muito difícil, é renovar rotineiramente toda a nossa infraestrutura. Qualquer equipamento de TI, ele tem 5 anos de garantia, 20% ao ano de depreciação. Como nós somos uma atividade operacional, nós precisamos ter todo o ambiente funcionando e disponível para os usuários. Depois nós fizemos o desligamento de outra parte do Tupã e ficamos apenas com 2.5 petabytes de área de armazenamento paralelo. Foi também um período muito difícil, muito complicado. Bom, além de ser um centro de dados científico, um centro de dados de HPC, nós também temos a responsabilidade de processamento, armazenamento e curadoria de dados. Nós temos dados desde o início da década de 70, dados do satélite Landsat 1, e manter e preservar isso é muito complicado, porque de acordo com o ciclo de vida do dado, esse tipo de dado ele é ad eterno. Então, nós temos que sempre preservar esses dados. Então, a nossa capacidade de processamento em CPU, ela houve um acréscimo grande também, muito com a ajuda de vários projetos e programas do INPE que contribuem, além dos responsáveis pelos POs, para nós conseguirmos manter toda essa infraestrutura funcionando. Há 2 anos atrás, nós começamos a trabalhar com toda a questão de GPU. Fizemos algumas aquisições via projetos. Tá? Hoje nós temos GPUs, tanto A100, H200, A100, que está disponível para uso. Temos também um outro sistema de armazenamento, que ele tem uma característica diferente do sistema de armazenamento paralelo. Ele é um NAS, ele tem muitas características para nós preservarmos os dados. Com apoio de muita gente, nós conseguimos sair de 6 petabytes em 2019. Em 2020 foi quando nós consolidamos o sistema de armazenamento da antiga DGI para a supercomputação. E desde então a gente vem crescendo isso aí com apoio de muitas pessoas aqui. Bom, isso não tem fim. Sempre tem mais dados sendo produzidos, gerados, demandas. E nós temos sempre que pensar em manter, modernizar a infraestrutura e expandir a infraestrutura para entregar essa infraestrutura para as pessoas. Assim, nós saímos de um modelo onde cada pesquisador ele precisava fazer todo o processo de aquisição de servidores, sistema de armazenamento, para um modelo que hoje nós conseguimos entregar o recurso em menos de 30 minutos para o usuário. Tá? Sendo recurso de supercomputação, sendo recurso computacional, memória, processador, armazenamento, ou sistemas de GPU que nós conseguimos entregar. Um ponto importante, né? Nós estamos falando de 16.5 petabytes. Sempre quando nós falamos isso é petabyte bruto, significa que é a soma de todos os discos. No entanto, quando a gente começa a utilizar proteções, sejam físicas ou sejam lógicas, esse número tende a reduzir, em média, dependendo do nível de segurança, 25% a 30%. Tá? É o imposto de renda que a gente tem que pagar aqui no sistema de armazenamento também, em torno de 30%. Tá? Todo esse recurso ele é disponibilizado para toda a comunidade. Bom, esse data center, ele fica em Cachoeira Paulista, ele tem 1.000 metros quadrados, é um dos maiores data centers do governo no país. Ele tem 1.000 metros quadrados de área útil, mais 1.000 metros quadrados de área de infraestrutura de suporte, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Atualmente, nós temos 78 racks de 42 unidades, cada unidade é um servidor. Mas a nossa capacidade total em rack são 300 racks que nós podemos suportar e termos dentro do data center. Tá? Nós temos diferentes enlaces externos via RNP. Atualmente, o nosso enlace para São Paulo são 10 gigabits por segundo. Temos um backup para o Rio de Janeiro com 1 gigabit por segundo. E nós estamos trabalhando
para subir isso para 100 gigabits por segundo. Há um outro projeto também, um projeto de ciência liderado pela RNP, que interconecta todos os centros de supercomputação e de pesquisa do país a uma rede de 100 gigabits por segundo. Isso é totalmente separado do tráfego de internet. Também estamos trabalhando com a rede Nesp, que é a antiga rede ANSP aqui no estado de São Paulo, para termos um outro caminho de saída de rede. Bom, uma das coisas que nos tiram muito sono é a segurança da informação e como nós protegemos todos esse acervo aqui. São dados únicos no país. Tá? Então, nós fizemos toda a modernização do nosso sistema de rede. Inicialmente era 1 gigabits por segundo, subimos para 10, 25, 40. Internamente, nós temos rede de 100 gigabits por segundo. A rede de supercomputação são 200 gigabits por segundo, com diferentes tecnologias, seja InfiniBand, Slingshot, que pode chegar a 800 terabits por segundo, dependendo da solução. Então, fazer detecção de alguma anomalia, alguma intrusão, a gente precisa fazer isso imediatamente e proteger todo o nosso acervo de qualquer forma de ataque. Tá? Então, o acesso ao data center são acessos via VPN, são sempre monitorados para nós evitarmos qualquer ataque, que algum ataque malicioso tenha sucesso. Então, nós fizemos toda a modernização de nossos sistemas de segurança, firewall e as redes internas. Bom, aqui começa o problema, né? Bom, por que os data centers no mundo param, né? Essa é uma pesquisa de 2025 do Instituto Uptime, né? Então, 67% é de infraestrutura de suporte, ar-condicionado e elétrica. Isso nos dá um indicativo de quanto que a gente precisa investir para manter todas as instalações funcionando. Por quê? Porque nós somos um centro operacional. Todos os dias nós precisamos disponibilizar as previsões numéricas de tempo e clima para a sociedade e também os produtos via Brasil Data Cube. Nós temos o compromisso com a sociedade de fazer essa entrega diariamente. Bom, para isso, nós temos o nosso sistema de refrigeração de aproximadamente 800 toneladas de refrigeração. O sistema de ar-condicionado nosso, no quarto, ele tem 12.000 BTUs geralmente, que é 1 tonelada. Então, essa característica, 800 toneladas de refrigeração que nós temos, daria para manter ligado um hotel com 800 apartamentos funcionando diariamente. Tá? Temos o grupo motor gerador de 3,5 MVA e também uma subestação de energia elétrica 4 MVA. Então, manter todas as instalações é muito difícil e, sendo que nós somos diferentes de outros, nós somos um centro operacional. Bom, há 4 anos atrás, dada a situação da supercomputação e de toda a nossa infraestrutura, nós escrevemos um projeto, é uma encomenda via FINEP, que foi aprovada, 200 milhões de reais, que é o projeto de renovação de toda a infraestrutura de supercomputação para atendimento às demandas da sociedade, por melhores previsões numéricas, previsões climáticas e ambientais. O projeto RISC ele tem 5 fases, isso foi uma questão que a FINEP fez a divisão em 5 fases. É a primeira vez que nós temos uma situação muito complicada, né? Quando foi criado o CPTEC há 30 anos atrás, foi feito o prédio e também foi feita a aquisição de supercomputação. Mas a modelagem não foi feita no Brasil. É a primeira vez que nós temos essa característica de termos, em um único projeto, obras críticas, desenvolvimento de modelos numéricos de tempo e clima e também sistema de supercomputação. Então, nós temos 3 blocos aqui nas metas, sendo que a meta 1 é sistema de supercomputação e a meta 2, sistema de armazenamento, tanto o paralelo quanto o de preservação de dados. A meta 3 e a meta 4 estão relacionadas à infraestrutura elétrica, hidráulica, de água tratada. Nós já estamos com alguns projetos executivos prontos, solicitamos à FINEP a liberação dos recursos da 2ª fase para nós começarmos as obras, para recebermos o próximo sistema de supercomputação que nós vamos começar a especificar já em outubro desse ano. E um dos grandes problemas que nós temos, né, não só nós, INPE, ou qualquer um que tenha um centro de dados, é o consumo elevado de energia elétrica e o custo para se manter isso aí. Tá? Então, mesmo que nós temos bastante recurso de CAPEX, né, de capital, manter com OPEX é muito difícil, porque esse recurso sai da instituição. Tá? É um custo fixo em custeio. Então, a meta 4 é para a implantação de uma usina de energia elétrica fotovoltaica. Nós tínhamos pensado inicialmente 5
megawatt pico, mas existe uma restrição legal, um decreto de 2022, que a unidade, o CNPJ, pode ter uma fazenda de até 3 megawatts. Então, o que nós estamos fazendo? 3 inversores de 3 megawatts para nós mantermos esse sistema de supercomputação funcionando e com uma tendência de redução dos custos operacionais do centro de dados. Bom, as metas 5, 6 e 7, elas estão relacionadas ao desenvolvimento do novo modelo de previsão numérica de tempo e clima, o MONAN. Os resultados que nós tivemos com os benchmarks dessa máquina que nós recebemos, né, estamos fazendo a validação e a verificação, são excelentes. Então, nós acreditamos muito que essa nova máquina e todo esse trabalho que está sendo feito vai melhorar muito as previsões numéricas de tempo e clima desenvolvidas aqui no INPE. É um projeto extremamente complexo, em 5 fases. Nós adquirimos um sistema de supercomputação, iremos adquirir outros 3 sistemas de supercomputação e há muitas questões que a gente precisa trabalhar, por exemplo, a porcentagem de GPU e a porcentagem de CPU na próxima máquina, né? Lembrando que nós somos um centro de supercomputação para modelagem numérica de tempo e clima e também para a inteligência artificial. Então nós temos usuários, muitos usuários internos, com características e necessidades distintas. Então, atender essa necessidade, esse requisito, não é uma coisa assim trivial. Temos programas como, por exemplo, o Brasil Data Cube, o Embrace, e também todos os dados dos satélites Cibers da Amazônia, desenvolvidos no Brasil, e de satélites de países parceiros. Muitos desses dados nós precisamos preservar ad eterno. Tá? Tem também diferentes modelos de previsão numérica de tempo e clima, como o BRANS, o BESM, o ETA, o BAN, o WRF, o MONAN, dentre outros. Né? Os principais clientes nossos são a CGCT e temos também a CGCE e a própria CGIP internamente, com as suas divisões, seus pesquisadores que necessitam de recursos. Então, mudou-se a perspectiva quando o pesquisador tinha um servidor na sua mesa e hoje, para tudo, ele pode usar o data center e a gente consegue provisionar memória, recurso, supercomputação, processamento ou área de armazenamento em tempo quase real. Bom, esse é um caso bem interessante, que é o Brasil Data Cube. Eles estão numa que nós chamamos de uma camada de aplicação. A infraestrutura de computação e supercomputação está numa camada de infraestrutura. Além de nós atendermos toda a necessidade e requisito dos nossos projetos e programas, nós atendemos também empresas públicas como a Embrapa ou órgão público como o IBGE, dentre outros. Mudou-se muito o paradigma de quando, no início, por exemplo, com o Cibers 2, o usuário logava, ele pegava uma imagem com 5 bandas, 2 megas, puxava isso e trabalhava no seu desktop ou no laptop. Mas à medida que o tempo foi passando, mudou-se muitas características no sistema de satélite, como, por exemplo, a resolução temporal, espacial, espectral. Também a necessidade de processamento de séries temporais. Com isso, usuários específicos eles já não baixam esse dado. Eles entram no Brasil Data Cube Lab, fazem todo o seu processamento, usam todos os dados que estão lá, podem compartilhar esses dados e puxam apenas informação. E o Brasil Data Cube está usando toda a infraestrutura de computação e também de GPU do Instituto. É uma infraestrutura que ela é compartilhada com todo o Instituto e com outros órgãos também aqui do Ministério e outros ministérios. Bom, o futuro próximo, né? Construir um centro de dados sustentável, isso é muito importante para nós. Tá? Termos um data center verde, isso é possível. Do ponto de vista do consumo de água, em Cachoeira Paulista nós temos dezenas de lagoas e com a usina de geração de energia elétrica nós conseguimos ter um data center sustentável. Redução também do nosso custo operacional, nós temos vantagens competitivas que nem os data centers comerciais têm no país, é o custo operacional, que o maior deles é a energia elétrica. Se nós conseguimos reduzir o custo da energia elétrica, como reduzimos o custo da água, é um grande salto para nós todos. Um outro ponto importante é sermos um data center
tolerante a falhas, né? Os data centers são classificados em 4 níveis, né? O primeiro é o nível básico, que não tem nenhuma proteção. O segundo, ele tem algumas proteções já, algumas redundâncias. E o terceiro tem redundância e nós conseguimos fazer algumas manutenções. Com essas adaptações que nós fizemos, nós fomos um data center nível 3. Mas nosso objetivo é que até 2027 nós sejamos um data center tier 4. Tá? Bom, uma outra questão que a gente está trabalhando muito é que em Cachoeira Paulista nós temos um outro prédio da antiga DGI, lá já foi um centro de dados, é que para nós utilizarmos esse prédio como nosso data center backup. Apesar de nós termos todo o sistema de detecção e combate a incêndio, nós precisamos ter um backup. Isso aí ainda nós não temos, isso está no radar para nós construirmos e protegermos todos esses dados em um data center secundário, que eles vão trabalhar redundantemente. Bom, as considerações finais. O INPE é produtor e usuário de dados científicos, é operador e realiza a governança de centro de dados. O ambiente computacional e científico do INPE possibilita usuários de outras instituições do próprio INPE usar toda a infraestrutura para processamento de dados analíticos geoespaciais sem a necessidade de movimentar dados. E isso é um desafio muito grande, é uma inovação bem interessante que o INPE está fazendo. O INPE disponibiliza dados, imagens, produtos e informação científica. Bom, tudo isso que está sendo feito no centro de dados é com o apoio de toda a comunidade do INPE. Nós temos apoio da direção do INPE, agradeço o apoio do Ministério, da FINEP, da Fundação de Apoio, da FUNCAT, que tem nos ajudado, responsável pelos POs e programas. Sem o apoio de vocês, nós não teríamos construído o que já foi feito e tem muitas coisas ainda que a gente precisa construir. Então eu deixo o meu obrigado a toda a comunidade impiana. Muito obrigado. Convidamos as autoridades para retornarem à mesa. Convidamos o coronel Wilker Lopes, vice-prefeito de São José dos Campos, a fazer uso da palavra. Um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora Isa Sef dos Santos, subsecretária de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais, representando aqui a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Cumprimentar também
a senhora Andréa Latiger, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cumprimentar o senhor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. O Dr. Antônio Miguel Vieira, nosso diretor do INPE. O senhor Brigadeiro do Ar, Jorge Marques de Campos Júnior, diretor do IAE, representando o diretor-geral do DCTA, Tenente Brigadeiro do Ar, Ricardo Augusto Fonseca Neuber, a quem eu peço que mande nossas cordiais saudações. O senhor vereador Fernando Petit, o senhor vereador Carlos Abranches, ao senhor Juvenil Silvério, diretor-presidente da Fundais, ao coronel Félix, nosso secretário adjunto da Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, ao servidor Ivan Márcio Barbosa, em nome de quem cumprimento todos os servidores homenageados, também aqueles que se aposentaram, aos seus familiares e amigos. Autoridades civis, militares, homenageados, empeanos, familiares, senhoras e senhores, é uma satisfação estar aqui hoje, nesse dia em que o INPE completa seu aniversário de 64 anos, onde, na sua trajetória, com a missão de se dedicar à ciência, à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento tecnológico, ele pode celebrar a sua história, que sempre foi muito lustrosa em toda a sua trajetória. Nos últimos 64 anos, o INPE tem se destacado muito na observação do nosso planeta, no desenvolvimento da meteorologia e no estudo das mudanças climáticas, através de tecnologia, pesquisas e satélites que nos dão valorosos dados, que são transformados em informação e em conhecimento e serviços que são essenciais para a nossa sociedade, como o monitoramento ambiental e o mapeamento de áreas de risco. É um trabalho que impacta diretamente a qualidade de vida de toda a nossa gente, de todos os nossos cidadãos. Não só da nossa cidade, nosso estado, o nosso país, mas do nosso planeta. Certamente, não foi fácil chegar até aqui, desde a primeira pedra lançada pelo Dr. Fernando Mendonça, até os dias atuais. Tudo isso só foi possível graças ao esforço de cada um de vocês, que hoje representam todo o corpo de funcionários do INPE. Gostaria de render as minhas mais sinceras honras e parabenizá-los, cada servidor, não só os que aqui foram citados, mas cada servidor do INPE ao longo de toda a sua história, do mais novo estagiário até o mais experiente cientista. E para o futuro, eu tenho certeza que o INPE, com seu enorme potencial, vai continuar aprimorando o monitoramento ambiental e climático, desenvolvendo cada vez mais suas tecnologias, avançando nesse conhecimento para conseguir prever cada vez mais os extremos das alterações climáticas, auxiliar na gestão de recursos naturais e melhorando a qualidade de vida da nossa sociedade. Certamente também continuará expandindo em novas pesquisas, em novas áreas da ciência, do conhecimento espacial, em novas áreas do saber espacial, contribuindo para a inovação, sustentabilidade do nosso país e do nosso planeta. Parabéns também pelo avanço no conhecimento do domínio das alterações e funcionamento climático. E já que estamos falando aqui no domínio do conhecimento climático, diretor, eu gostaria de agradecer também de forma especial, em nome de São José dos Campos, pela manifestação artístico-científica, musical, que nos foi dada de presente aqui há dias atrás, né, as 4 estações. Nessa semana que São José completou, semana seguinte, anterior, São José completou 258 anos, e junto com o aniversário do INPE aqui, nós tivemos essa manifestação artística que foi um presente para todos nós. Parabéns a todos vocês, sucesso ao INPE, sucesso a todos, muito obrigado. Chamamos agora o senhor Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, a fazer seu pronunciamento. Tirar isso daqui, vai aqui.
Bom dia a todos e a todas. Bom, cumprimento os colegas da mesa, a subsecretária Isa, que representa a nossa ministra Luciana Santos, o colega e diretor do INPE, Antônio Miguel, o senhor vice-prefeito, coronel Wilker, brigadeiro Marques, transmita por gentileza nossos cumprimentos ao brigadeiro Neubert, todas as autoridades que já foram citadas, senhoras e senhores, e particularmente meus colegas aqui do INPE. Eu deveria ter preparado um discurso formal, não fiz, e essa sempre foi uma dúvida das 3 vezes que eu já vim aqui para o aniversário do INPE como presidente da EB, e eu sempre fico nessa dúvida se eu devo fazer um pronunciamento como presidente da EB, afinal de contas, eu estou convidado dessa forma, agradeço muito o convite, ou como um funcionário do INPE que está cedido para a EB por um tempo. E eu sempre acabo caindo nessa segunda, eu prefiro colocar dessa forma. Quando foram apresentados os homenageados aqui ao longo do tempo, eu comecei a ficar bastante preocupado. Eu passei a reconhecer os nomes e as fisionomias cada vez mais à medida que avançava os anos, né, de tempo de INPE. Me recordo que eu reclamei com o diretor Clésio, acho que no ano passado, porque eu deveria ter recebido alguma coisa pelos 40 anos de INPE, mas, na realidade, o tempo foi interrompido, né? Ele é interrompido quando você é cedido, então eu fiquei parado nos 39. Em termos de idade, não é ruim, né, se pudéssemos fazer isso, mas, enfim, fica contando o meu tempo de AEB. Como eu não acho que eu vou chegar aos 40 anos de AEB, certo? Eu espero poder voltar para cá e completar esse 40º ano. O que eu queria dizer para o INPE, que faz 64 anos, eu sou um ano mais velho que o INPE, isso persiste ao longo do tempo. Eu queria primeiro dar parabéns a vocês, todos os colegas, os que eu conheço, os que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. O INPE só é o INPE por causa... Aí eu vou me permitir me incluir, né, por causa da gente, né? E, ao longo desses 64 anos, o INPE se reinventou várias vezes em várias coisas que ele fez. E continua fazendo isso e vai precisar continuar fazendo isso. Nós estamos vivendo mudanças muito rápidas, não estou falando apenas de tecnologia, mas também de tecnologia, e o INPE está precisando acompanhar essas mudanças. Acabamos de ver uma apresentação sobre um pequeno pedaço, em termos de tamanho, mas importante para o Instituto, sobre a necessidade desse avanço. Então, eu queria... Hoje é aniversário, então é dia de festa, né? Mas o alerta é sempre importante. É preciso estar sempre atento ao que está acontecendo para que o INPE possa continuar exercendo esse seu papel, que é muito importante para a sociedade, de trazer benefícios para a sociedade e continuar as políticas públicas do governo dentro das áreas da competência nossa aqui no INPE. Eu conheço mais a área de espaço, vocês sabem disso, né? E o INPE é bem maior do que isso. Falo agora um pouquinho com o presidente da Agência Espacial Brasileira sobre essa área espacial. Nós estamos abrindo para o futuro agora, para os próximos anos, novos e grandes desafios para o Programa Espacial Brasileiro e que se refletem necessariamente para o INPE. Há já algum tempo, uma nova forma de fazer programa espacial no mundo tem se desenvolvido e nós precisamos correr atrás dessa forma também. O que é importante lembrar é que todas as maneiras pelas quais o INPE trabalha são maneiras para trazer benefícios para a sociedade brasileira, trazer autonomia para o país, trazer desenvolvimento socioeconômico. A lógica na qual nós trabalhamos é uma lógica diferente da lógica de mercado. Nós podemos trabalhar sempre com as indústrias, a gente sempre fez isso,
Podemos continuar trabalhando com lógicas talvez um pouco distintas da lógica de governo, mas nós não podemos esquecer que nós produzimos bens e serviços para a sociedade que são essenciais para a continuidade das políticas públicas que são desenvolvidas no país. Então, esse é o grande papel do INPE, esse é o grande papel que vocês desempenham, e isso a gente tem que manter o mais possível. Nós sempre teremos problemas de orçamento. Me perdoe colocar orçamento na história, mas, enfim, nós sempre teremos problemas de orçamento. Melhorou um pouco a questão de pessoal, né? Tem um novo concurso, novos entrantes, isso acontece na EB também. Sempre será insuficiente. Os desafios do Brasil ainda são muito grandes. Então, nós sempre teremos essas dificuldades, e isso é recorrente. E nós continuaremos trabalhando com elas, como nós sempre trabalhamos, e continuaremos enfrentando, juntos, Miguel, essas dificuldades. E eu tenho certeza que vocês estão nessa também. Então, nesse dia, para parar esse tom muito formal e choroso, né, nesse dia eu queria dizer parabéns a vocês, parabéns ao INPE, e muito obrigado por essa oportunidade de estar novamente aqui, comemorando junto com vocês mais um ano deste grande instituto. Parabéns. Chamamos agora o diretor do INPE, senhor Antônio Miguel Vieira Monteiro, a fazer seu pronunciamento. Esse negócio daqui. Bom dia a todos e a todas, bom dia em particular a todos os impianos e impianas presentes e aqueles que também nos assistem. Eu vou pedir licença, porque eu não vou realmente ler o que fiz, mas vou usar como um roteiro, porque vocês viram, eu sou diretor, mas fiz 40 anos de INPE, então eu tenho uma longa história nessa casa, né? Aliás, essa casa é minha casa. Eu cheguei aqui com 22 anos, em 1985, um engenheiro recém-formado na capital secreta do mundo, Vitória, no Espírito Santo. Então, o mundo se revelou para mim, de certa forma, e o INPE completou minha formação, não só como profissional, mas na vida também. E aqui tenho meus colegas e amigos. Como é o meu primeiro momento, né, como diretor, depois de 40 anos, um privilégio e a honra de chegar a essa posição, para mim eu fiquei com medo de ficar com a voz embargada, escrevi aqui, ficar um pouco emocionado nesse momento. Escrevi algumas coisas que vão me orientar à conversa com vocês, a conversa que eu queria ter hoje. Como chamou, chorar menos, que hoje não é o dia de chorar, né? Hoje a gente celebra, amanhã a gente volta a não chorar, porque efetivamente nós temos trabalhado. Tanto o Chamon, nossa relação com a EB melhorou muito, né? Acho que temos reuniões mensais, acompanhamento, quanto com o MCTI, e agradeço a professora e subsecretária Isa. Bom, eu fiz esse preâmbulo e eu queria falar pouco. Os que me conhecem sabem que eu falo muito, então vou ter que ser corrigido pelo meu cerimonial. Mas eu preciso começar, na verdade, agradecendo a presença da professora Isa, que representa a ministra Luciana Santos, mas é a subsecretária das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais. Na verdade, é a nossa chefe. O diretor do INPE tem um chefe. Meu chefe é a Isa, né? Todo mundo tem um chefe. É um negócio terrível isso, né? Agradecer também a Marco Antônio Chamon, que é um impiano, né? Vamos fazer uma portaria e te dar a homenagem dos 40 anos, os anos que vem. Chamon,
com segurança jurídica, você receberá seus merecidos, porque é injusto, de fato é injusto, né? E agradecer muito, e mais uma vez, ao Coronel Wilker Lopes, me desculpando publicamente, porque na segunda rebaixei 2 patentes do coronel, chamei de capitão, e ele gentilmente disse que foi até bom, me senti mais novo, tal, foi um momento. Mas não cometerei o mesmo erro com o brigadeiro do ar, porque aí seria já, né? O brigadeiro Jorge Marques, que conheço hoje pessoalmente, e um prazer, diretor do IAE, representando o tenente brigadeiro Neubert, leve a ele o nosso agradecimento. Queria também só nominar algumas pessoas que acho importante que a gente nomine aqui, porque elas participam da história do INPE, dessa história longa e da história de hoje, e certamente da história de amanhã. São alguns dos representantes do setor produtivo aeroespacial que estão aqui presentes, né, e uma comunidade forte aqui em São José, né, que o INPE e o CTA ajudaram a desenvolver. Alguns saíram do INPE, vieram daqui, outros não. Mas o Júlio Chidara, que é o presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais, o Célio Vaz, da Orbital, que nos ajudou no evento de segunda-feira, prefeito. Então, mais uma vez, obrigado, Célio. Jair Nogueira Gonçalves, que é da Fibra Forte, que tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. E algumas outras de várias unidades, que são unidades irmãs, ou estão no campo em que a gente trabalha, que o INPE se encontra, que eu gostaria de citar, né? A Solange Correia, trabalhando, representando o presidente do Parque Tecnológico, que é uma entidade local de São José dos Campos, que a gente precisa cada vez mais nos aproximarmos e trabalhar em parceria. A secretária Andréa Brito, que está aqui conosco, do MCTI, o professor Fábio Almeida, representando o reitor da Univap, e quero dizer que também o INPE precisa... o número de universidades cresceu muito, né, em São José e no Vale como um todo, universidades públicas e universidades privadas, e que a gente precisa compor com essas universidades, né? A gente precisa explorar mais as nossas relações com as nossas universidades regionais. Em geral, as nossas vizinhanças são bem mais distantes, né? E a gente não procura o vizinho da porta ao lado. E os meus colegas de unidade, Luciano Fraga, que está representando o Wagner do Laboratório Nacional de Astrofísica, uma parceria antiga com o INPE. Eu acho que o Carlos Alberto Andrade, diretor do INMET, está aqui também, que é um parceiro novo. Quer dizer, Carlos, nós falamos em vídeo, te cumprimento depois, obrigado por ter vindo. O INMET, enfim, nós temos uma longa história com o INMET, mas o Carlos entrou, me fez um telefonema, estamos reconstruindo esses tecidos institucionais entre o INPE e o INMET, e vai funcionar, né? A Silvia Sato, representando a Regina, do CEMADEM, né? O tenente-coronel Bruno Roque, diretor do IEAV, representando o seu diretor, Fábio Lima, representando aqui o Rondinelli, né, do QNEM, com quem temos também relações muito antigas, e aos 2 presidentes das fundações de apoio associadas ao INPE, uma credenciada e de apoio, uma fundação de apoio, sem as quais também, sendo o INPE um órgão da administração direta, nós não teríamos como executar nossa missão sem essas fundações. Então, eu agradeço a elas também. Obviamente que é uma relação simbiótica, né? As fundações também nasceram para que nos apoiem, de certa maneira. Nos apoiem as ICTs e outras unidades. O Josiel de Arruda, presidente da FUNCAT, nossa fundação credenciada de apoio, e o brigadeiro Luiz Heisemann. Eu sempre tenho dificuldade com o sobrenome do brigadeiro. Então, Luiz Sérgio Heisemann, que é presidente da Fundação Casimiro Montenegro, é uma fundação de apoio
que a gente tem mais nova e que a gente pretende, já estamos trabalhando, pretendemos trabalhar muito mais. Bom, dito isso, deixa eu ir a minha fala, minha conversa com vocês hoje. O que eu queria lembrar é que foi no último domingo, dia 3 de agosto, que a gente completou oficialmente 64 anos. Né? Então, o INPE é uma instituição longeva no Estado brasileiro. Não é... As instituições longevas do Estado brasileiro não são muito comuns. Deveriam ser, mas não são. Nós somos uma instituição longeva. Não chegamos aos 100, mas estamos aí a caminho e às portas. Então, isso não é pouco, né? No Estado brasileiro não é pouco. Isso é um sinal claro da nossa relevância histórica e da nossa capacidade de resistir ao longo do tempo, de certa forma, mas principalmente daquilo que o Chamon apontava, né? Da nossa capacidade de nos reinventarmos ao longo do tempo. A gente tem feito isso sempre, então é uma tarefa que está na alma impiana. Chamon, você esteve aqui, você sabe disso. Mas a gente tem se reinventado ao longo do tempo sem perder uma coisa essencial, que é o senso de missão, né? Embora expandindo essa missão para todas as suas possibilidades, né? E sem perder a nossa capacidade única, né? que constrói a nossa singularidade no espaço de instituições longevas brasileiras, que é a oferta de serviços ao Estado e à sociedade brasileira. Né? Os governos, eles vão passando, mas operam o Estado e operam com essas instituições. Nós somos servidores públicos do Estado brasileiro. Como costumava dizer, nós somos .br e não .gov. No nosso e-mail é .br. E é lógico que a gente opera com os diversos governos, porque somos uma instituição de Estado e assim precisamos ser. Eu, pessoalmente, faço parte desses últimos 40 anos, dos 60, como vocês viram, dos 64, eu faço parte dos últimos 40 anos dessa história. Mas muito, 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 muito mais importante do que isso, do que os meus 40 anos, é que eu chego aqui junto com mais 138 colegas, né? Que foram homenageados aqui, né? Nós, esses 138 e vários outros, somos, e alguns outros que vou citar, somos parte de diversas gerações de impianos e impianas. Atualmente, eu recebi a minha certificado. Há alguns anos a gente recebia medalhinhas como essa minha, era mais bonitinho. Agora a gente recebe um papel. Vamos ver se a gente volta a ter as medalhas, né? Mas eu recebi de 5 anos. Né? Hoje nós não temos crianças de 5 anos no Instituto mais. Então, o mais novo tem 10 anos, porque o nosso último concurso público foi há 12 anos atrás, e, portanto, não vou chorar, professora, é só uma constatação. Nós tivemos há 12 anos atrás, então nós tivemos aqui 10, 20, 15, 25, nós chegamos a 50. Então, temos um funcionário com 50 anos que fica em Cachoeira Paulista e será homenageado lá. E vocês viram que a nossa curva é meio assim, né? Ela é assim, gordona aqui, nos 30 e tal. Enfim, não vamos falar disso. Isso a gente resolve amanhã. Então, a esses colegas, esses colegas foram homenageados hoje, incluindo eu, esse conjunto, se junta aí todo o conjunto de impianas e impianos, né? Aqueles que estão entre 10 e 15, entre 20 e 25 e entre 45 e 50. Acreditem, tem vários entre 45 e 50 também operando aqui, né? E é com grande alegria também que, depois desses 12 anos, como disse o Chamon, a gente vai ter uma leva nova de impianos e impianos que vamos receber até o final do ano, estarão todos, assumirão os seus postos no INPE e vão se juntar a nós, que cá estamos, né, e assumir os seus lugares nessa viagem institucional que a gente continua perseguindo
e espero que essa ajuda venha logo. Isso me lembra de dizer uma coisa, antes de terminar. Nós estamos no auditório Fernando de Mendonça, o doutor Fernando de Mendonça, citado pelo coronel, viu que esteve aqui na segunda-feira conosco, né, nessa atividade artística científica, e nos honrou muito. Hoje, infelizmente, ele ligou. O Mendonça tem 100 anos, 5 meses e 27 dias, como ele gosta de dizer. Portanto, ele veio segunda, está cansado para vir hoje, está perdoado completamente, como disse para ele. Mas o que eu queria dizer é que ele celebrou esses 100 anos recentemente, né, vivo, forte, ativo, né, colaborando em muito com todo mundo. Mas foi o doutor Fernando de Mendonça que lançou a pedra fundamental para o INPE que nós somos hoje. Tá? Ele estabeleceu, essencialmente, uma tessitura institucional, um espírito que a professora Isa me falou hoje, depois de uma visita que ela fez ao INPE. Ela falou: eu achei muito, muito interessante, muito, enfim, importante, não vou conseguir usar as mesmas palavras que a Isa, mas ela dizia: em cada lugar que eu visitei, cada laboratório, no LIT, no Clima Espacial, no CRC, eu vi muita paixão em cada um pelo que fazia, muito orgulho do que fazia e muita paixão pela instituição em que trabalhava. Eu vejo isso todos os dias, eu vejo isso há 40 anos, eu disse para ela, e realmente é o que mais, é o que continua existindo, que é um espírito que foi criado desde 61, né, que esse espírito inovador, é um espírito ousado, um espírito que busca protagonismo, sempre buscou protagonismo, e que garantia entregas singulares para a sociedade brasileira desde 1961, quando o doutor Mendonça criou e constituiu o INPE, foi seu primeiro diretor. Né? Ideias ousadas que eram engenheiradas e que produziam entregas. É o que a gente faz até hoje. Né? Então, esse espírito lá de trás ainda é o espírito que nos molda hoje. E espero que molde e certamente moldará os nossos novos colegas que entram até dezembro. Então, eu queria agradecer publicamente e dar um obrigado ao doutor Fernando de Mendonça, cuja sala tem o nome dele, em homenagem a ele. É verdade que perdemos algum protagonismo nos últimos anos, mas é também verdade que não perdemos esse espírito institucional. Ele foi adormecido, foi controlado, enfim, às vezes envelhecido um pouco, mas certamente ele pode ser acordado e rejuvenescido. Eu tenho certeza disso, senão não estaria aqui. Né? Desde fins de fevereiro, quando a ministra Luciana Santos me chamou a Brasília, a quem eu agradeço em nome da secretária Isa, e me convidou para assumir a direção do INPE, né? E tem sido uma relação de apoio, de escuta e de respeito para com o INPE, claro, dentro dos problemas conjunturais que vivemos, mas a escuta, às vezes, é muito importante, é mais importante do que resolver o problema. Né? Pelo menos indica o caminho do diálogo onde a gente possa chegar nele. Né? Mas eu afirmei a ela, a ministra Luciana, e ela aceitou essa minha orientação para a gestão nesse período, e o INPE está no processo de seleção de seu novo diretor. Eu também sou candidato nesse processo, mas durante esse período aceitei essa determinação, e dizendo a ela que a ideia essencial, que é a ideia que eu afirmei a ela e reafirmo a vocês, meus colegas, é que, para que o INPE tenha um futuro, a gente precisa tratar das urgências do presente. O INPE só terá futuro se tratarmos das urgências do presente. Então, minha visão do futuro do INPE está muito ligada às urgências que a gente tem no presente, para que a gente possa consolidar um INPE, ou
novamente, assentar o INPE em certas fundações que nos permitam nos reinventar novamente, como dizia o Chamon. Essas urgências, elas não são poucas, mas elas podem ser organizadas, podem ser hierarquizadas, podem ser priorizadas e podem receber tratamento adequado e necessário, né? Por vezes elas estão interligadas, por vezes elas estão aninhadas, por vezes são simples e outras vezes são complexas, né? Elas envolvem duas esferas essenciais para começar nas urgências do presente. Uma relativa ao ambiente interno, né? E essa a gente tem tratado, né? O que são essas complicações, vamos dizer assim, ou essas dificuldades relativas ao ambiente interno? A gente precisa reconstruir as condições objetivas relativas à simplificação de processos. Nós não podemos demorar 12 meses para um processo tramitar internamente. Esse não é o tempo da inovação, não é o tempo da ciência, pesquisa, desenvolvimento e atingir o estágio de inovação. Nós perdemos muitas oportunidades e não podemos perder mais, e perdemos, assim, protagonismo, se não mudarmos isso. Então, essa determinação, junto com os meus colegas na gestão, a quem agradeço muito, né, ela precisa ser retomada para que nossos cientistas, engenheiros, tecnologistas possam, de fato, exercitar as suas capacidades históricas de construção de protagonismo institucional do INPE no Brasil e no exterior. Para isso, a gente criou um programa chamado Desenrola, que tem sido desenvolvido com a ajuda de 2 coordenadores, mas de muita gente da gestão, mas a minha chefe de gabinete, Lúbia Vinhas, e Antônio Ézio, da TI, que coordenam, mas com todo mundo envolvido. E o ambiente externo, uma vez que a gente resolva isso, a gente precisa... Nós somos um órgão da administração direta federal. E, como o brigadeiro sabe, o Chamon menos, porque ele agora já viveu isso, mas agora ele vive numa autarquia vinculada. É uma outra forma jurídica do Estado brasileiro, que é diferente, uma diferença básica. O Chamon, por exemplo, tem um procurador para chamar de seu. 2. Podia me ceder um? Não pode, porque ele precisa de 2, tá vendo? Mas ele, mesmo que quisesse me ceder um, não poderia, porque eu, como um órgão da administração direta, nós não temos essa função. Quem nos dá assessoria jurídica é a Advocacia Geral da União, a AGU. No passado, longínquo dos mais novos que não estão aqui, mas os meus contemporâneos lembram que nós tínhamos 3 desses advogados aqui dentro do INPE, né? E eles nos ajudavam muito, nos assessoravam diretamente, e a nossa vida fluía de uma maneira muito tranquila. O mundo mudou, uma série de coisas, não quero discutir esses aspectos, mas nós tivemos muitas dificuldades ao longo do tempo, mas, finalmente, e aqui peço ao João Paulo, da AGU, que está aqui, da AGU de Brasília, que leve à AGU, né, ao advogado-geral Messias, e, em nome do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o NPDI, o novo núcleo criado pela AGU para assessorar as unidades de pesquisa. Leve ao Caio Barbosa, doutor Caio Barbosa, o presidente desse núcleo, nosso muito obrigado. Sem essa revolução na AGU, nós não poderíamos fazer o que estamos fazendo hoje, tanto do ponto de vista do nosso programa Desenrola, como deste programa que a gente chamou de Destrava, que o INPE estava parado e precisava se movimentar com segurança jurídica. Então, essa assessoria tem sido fundamental, tem nos colocado numa posição em que a gente, simplesmente, sendo órgão da administração direta, a gente precisa operar, né? E precisa operar com segurança jurídica, mas precisa operar, precisa trabalhar, precisa funcionar, né? Carlos está no INMET, todos os meus colegas de unidade sabem do que eu estou falando. A gente precisa fazer isso para cumprir nossa missão, não é para nada. Nós só precisamos fazer isso para cumprir o que a nós foi destinado como missão, pelo Estado brasileiro. Então, para poder fazer as entregas que a gente faz, o que vocês viram no nosso vídeo institucional, né? Para
continuar gerando nossos produtos singulares e entregar para a sociedade brasileira. Então, esse programa foi criado com a ajuda da AGU, e com a ajuda da AGU, através desse excelente serviço de assessoria, embora diferente, antes a gente tinha as pessoas aqui, elas estão em Brasília ou no teletrabalho, novidades do mundo moderno, mas não tem faltado em nenhum momento ao nosso pedido de consultoria, assessoria, eficiência e etc. Criaram um programa chamado... Parece que eu sou da AGU, né? Estou fazendo... Criaram um programa chamado Parecer Nota 10, que eu acho excelente. Dei um parecer, no máximo, em 10 páginas e escreva em português. Olha que coisa maravilhosa. Em 10 dias, no máximo também. Então, isso tem sido muito bom. Não vem mais 250 páginas, as coisas você lê e consegue entender. Então, está muito... Agradeço. E foi um momento importante para a gente está conseguindo avançar nisso. A esses 2 pilares, né, que são fundamentos para a gente avançar na urgência do dia, a gente precisa, de fato, 2 outras coisas que, em breve, a professora Isa e o Ministério vão ter que ouvir da gente. Né? Uma, a gente precisa atualizar a nossa estrutura organizacional. Ela não está funcionando mais, né? Ela não tem aderência mais aos programas de desenrolar a burocracia e de destravar o jurídico. Então, ela tem que se adequar a isso, mas ela precisa ser feita com urgência, mas com cuidado e pactuada pela comunidade. E ela será feita. Porque ela precisa ser feita. É uma urgência que não terá como não ser feita, senão não conseguiríamos avançar no que a gente tem como projeto. Né? E, nesse campo, também, com um pouco mais de tempo, a gente precisa discutir, professora Isa, leve a ministra Luciana, conversando com o MCTI, com toda a comunidade, com certeza, mas nós precisamos discutir e começar a pensar em que forma jurídica o INPE precisa estar no Estado brasileiro para que ele possa cumprir sua missão. Como um órgão da administração direta, sobre as leis do órgão da administração direta. E mesmo com toda a ajuda da AGU, a nossa missão exige uma série de demandas operacionais e necessidades que exigem uma maior flexibilidade na administração financeira e na administração de pessoal. Então, de alguma maneira, o Estado brasileiro está estudando isso. Né? Existe uma secretaria do professor Francisco Gaetani, mas bom, todo mundo chama de Chico Gaetani, e ele também. No MGI, Ministério da Gestão, eu acho que já é um bom sinal, que se chama Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado. E o Chico Gaetani está estudando essas possibilidades, e a gente está acompanhando bem de perto, estamos tendo reuniões. O que a gente quer é a gente precisa de uma posição no Estado brasileiro que esteja junto com o MCTI, mas que nos dê um pouco mais de flexibilidade, algumas das flexibilidades que, às vezes, invejo o meu colega Chamon. Não quer dizer que seremos uma autarquia. Não estou desenhando aqui uma autarquia vinculada, mas precisamos pensar nisso. Tem um filme, precisamos falar de Kevin, exatamente esse negócio. Kevin é um menino problemático, então, esse é um problema, a gente precisa falar dos problemas e encarar que precisamos fazer isso. E queria dizer o seguinte, que mesmo com isso, quer dizer, a gente pode hoje, a gente pode celebrar, pelo menos eu acho que a gente pode celebrar muito o que eu vejo quando eu ando por aqui, tenho feito uma direção itinerante, visito as unidades, os laboratórios, herança do doutor Mendonça também, que chegava na costa dos outros e ficava, o que você está fazendo aí, menino? Isso eu não estou fazendo, não. Mas dá vontade. O doutor Mendonça dava incertas, assim, mas era um tempo diferente. Mas a gente pode celebrar, eu garanto a vocês, e eu tenho certeza que todo impiano e impiana sabe, que andando pelo INPE, né, eu vejo nos laboratórios todos os dias motivos para celebrar, motivos de inovação, de renovação, de reinvenção. Às vezes eles não conseguem sair da porta do laboratório para fora, mas eles estão lá, eu estou vendo que eles estão lá, tenho visto.
né? Eles têm produzido muita novidade tecnológica, metodológica, científica, inovação em métodos e soluções, e todas, de certa forma, orientadas para soluções de problemas brasileiros, em todas as frentes, né? Elinor Ostrom, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia, tem um artigo interessante que ela dizia o seguinte: o mundo tem problemas e as universidades têm departamentos, né? E ela ganhou o Nobel tratando os problemas do mundo. Nós sempre tratamos os problemas do mundo, com a melhor ciência, mas nós sempre tratamos os problemas do mundo. E eu vejo a cada dia, nesses laboratórios, mais chances de encontrar soluções para os problemas do mundo, do nosso mundo, da sociedade brasileira em particular. Fazemos isso, vocês viram no vídeo, quando a gente monitora os programas de monitoramento de florestas tropicais por satélite, bem antigo, que foi ampliado. Nós não monitoramos mais só o bioma Amazônia, agora nós monitoramos todos os biomas. Somado a isso, nós monitoramos as situações de queimadas no Brasil, né? Com os nossos parceiros, a Embrapa, principalmente, e agora alguns parceiros novos, nós temos feito a produção de informação sobre o uso e cobertura da terra no Brasil, né? Esses dados são fundamentais para políticas agrícolas, para o planejamento econômico e para as mesas de negociação internacional, por exemplo, uma parceria com o MCTI, que é responsável por produzir os dados de emissão que vão entrar na National Determined, NDC, né? Na carta das emissões nacionalmente determinadas que cada país tem que entrar na mesa de negociação. O MCTI é responsável, com o coordenador Rojas e sob a secretaria de Oswaldo Moraes, e nós estamos numa parceria, vamos produzir isso para 20 anos de dados, historicamente, para ser produzido agora para a COP30, e isso vai participar da NDC brasileira. Então, quando a gente faz isso, a gente está atendendo muitos programas e ações e políticas públicas associadas ao Estado brasileiro e, no momento, a esse governo, né? Para fazer isso, a gente teve que avançar imensamente em muitas outras coisas que às vezes não aparecem. Mas para produzir esse benefício ou esse auxílio ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, a gente teve que avançar muito nas tecnologias associadas à gestão de grandes bases de dados de sensoriamento remoto e dados geoespaciais, né? E nesse campo criamos uma solução única e aberta com um grau imenso de inovação e operacional, né? Que junta duas grandes plataformas. O Ivan citou uma parte delas, e sem toda a infraestrutura que o Ivan citou, isso também, né, não existe, que é a plataforma do BDC, em inglês, Brasil Data Cube, porque em inglês parece que é verdade, mas não, é o Cubo Brasileiro de Dados, né? E que se junta à BIG, que é a nossa grande plataforma de grandes bases de informação já referenciadas. O Gilberto Ribeiro coordena a GRIB, a Lúbia já esteve lá, a Karine do BDC. Enfim, a gente teve que desenvolver tudo isso como uma infraestrutura de suporte para que a gente possa fazer o monitoramento. Então, no final, quando aparece aquele númerozinho, né, a taxa de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, foi não sei quanto % esse ano. Na verdade, né, aquilo é a pontinha do iceberg, porque a gente precisa do iceberg inteiro, inclusive as coisas que o Ivan mostrou, para a gente poder produzir aquele número. E só aparece bem vestido o número, né? Os outros estão lá no porão, remando. Quando a nossa infraestrutura computacional, que o Ivan mostrou, ela trabalha para a gente poder ter um novo modelo de previsão numérica de tempo, de curto, médio prazo, convido a todos já, na semana entre 15 e 19 de setembro, certo, Ivan? Vamos inaugurar o nosso supercomputador. Está tendo um concurso para o nome desse supercomputador, não temos ainda um nome escolhido. E esse supercomputador vamos inaugurar em Cachoeira Paulista, esperamos que a ministra Luciana possa vir. A Casa Civil tem sondado, porque, enfim,
para arranjar essa cerimônia, mas todos aqui, o mais importante é que gostaríamos que estivessem lá, onde nós vamos mostrar a primeira versão operacional desse novo modelo de previsão de tempo e clima, que é um modelo comunitário, e um projeto que reestrutura a área de meteorologia que a gente precisa retomar, né, Aravec? Mas também sem perder, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de previsão sazonal, intrasazonal, e retomar a capacidade de previsão climática global que tivemos no passado. Agora nós temos computadores e não tem mais desculpa para a gente não retomar e avançar essas atividades que são muito demandadas. A previsão de clima sazonal e intrasazonal é uma das maiores demandas da sociedade brasileira em seus diversos setores hoje. A previsão de tempo também, mas essa sim. E aí agradecer e fortalecer as nossas parcerias com a Inimet, que eu espero a Aravec tem conduzido com o Carlos, espero que elas sejam reforçadas, que a gente retome, né, os laços institucionais que sempre tiveram, complementares e produzindo mais para o Brasil. E os parceiros do CEMADEM, quando a agenda é dos desastres, que são parceiros e irmãos, né, muitos vieram do INPE e montaram esse centro de excelência aqui do nosso lado. Quando os produtos de monitoramento do clima, por exemplo, o Laboratório de Clima Espacial, que é o valor, super valor agregado da ciência, né, básica transformada em sistema de alerta, que pode ajudar a proteger as infraestruturas críticas brasileiras, em particular energia, mas também aviação civil, é um outro momento em que a gente está operando diretamente com as políticas públicas e com a sociedade brasileira, né? Atrás também do laboratório e do sistema de alerta tem um grande iceberg. Ali também, né, o que a gente vai ver, né, também a gente, na ciência espacial, tem tido a capacidade de se reinventar, construindo novos telescópios, novas grandes missões de astrofísica, heliofísica, né, radiotelescópios para observar o céu ou o Sol, novos instrumentos para medir ondas gravitacionais, pesquisamos e criamos novos materiais, e tudo isso tem, em algum momento, se dadas as condições adequadas, eles podem se transformar em um produto direto de entrega, como se transformou o Laboratório de Clima Espacial. Mas já tem entregas diretas, entrega de formação de pessoas e entrega de engenharia inovadora para construir esses instrumentos, né? E quando construímos satélites, então, né, já construímos muitos deles, agora estamos numa fase em que estamos, junto com a EB, tratando das novas missões, ou missões de constelação, de pequenos satélites, que agradeço a EB e o Chamon, estamos tentando construir de algumas maneiras, né, com as dificuldades que temos. O Amazônia 1B, que está aqui no LIT já em integração e teste, e está na fila, e na fila também, mas já acertados, o Ciber 5, que é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro no campo da meteorologia ambiental, né? Ele é um nível de complexidade muito maior do que todos os satélites que já fizemos antes, então vamos avançar muito, e ainda com uma novidade, que é a novidade de transferência de tecnologia, que não tivemos até hoje, num grande programa, e hoje cada vez se mostrando mais importante, que construímos há 37 anos atrás. Tem bandeira da China lá na frente, mas não é porque o Xi Jinping mandou as saudações para celebrar os 64 anos do INPE, mas porque toda vez que tem um estrangeiro aqui, a gente coloca a bandeira do seu país. E temos hoje 5 chineses, colegas chineses aqui, que estão tratando do Ciber 6, que também já está em andamento, e é um satélite também com inovação, é um satélite com um sensor de micro-ondas, um radar banda X. Então, temos dois satélites sendo já produzidos e um que começa a ser produzido, seu Work Report, o geoestacionários, ainda esse ano. E os outros que estão rodando. E, na verdade, a engenharia entrou numa nova fase, discuto muito chamo os meus colegas aqui, os Antônios ali, mas Antônio Alpinda, o Adenilson, o Bruno, e todos, em nome deles todos da engenharia, que quando falo com o Ministério, digo, o meu engenheiral é muito bom. Então, tem um campo de engenheiros que é muito bom lá. Mas eles
tem discutido comigo, mas a gente vai avançar nisso, que as nossas missões espaciais, as nossas missões satelitárias de construção de satélites têm que estar cada vez mais integradas numa lógica de end-to-end, de fim-to-fim. A gente não pode pensar em botar um satélite, lançar e acabou esse satélite. Ou não pensar desde o começo em que essa missão é integrada. Eu lanço um satélite porque eu tenho todo um circuito daquele que o Ivan falou, para construir um centro de dados prontos para análise e que na ponta tem um usuário para esse dado. É isso que interessa numa missão satelitária de observação da Terra e é isso que a gente tem procurado construir nas novas missões, CIBER 5, CIBER 6 e nas missões de pequenos satélites. Mesmo que, de vez em quando, a gente discuta sobre argumentos. Mas isso é muito bom, né? É bom que a gente não tenha as mesmas ideias sempre. E não posso deixar de citar, quando mantemos nossos programas de pós-graduação e mantemos em nível de excelência, e precisamos manter, melhorar todos eles, evoluir, os que precisam evoluir, a gente contribui para formar quadros técnicos e científicos para o Estado brasileiro. Isso é muito importante. Todos os nossos egressos, todos não, né? Muitos dos nossos egressos hoje fazem parte e compõem as decisões de gestão e planejamento do Estado brasileiro, mas também do setor produtivo. Vários que saíram daqui fizeram suas empresas ou trabalham em empresas no setor. Então, além de alimentar as questões de ciência básica que a gente precisa ainda continuar produzindo, e produz muito bem. Então, os programas de pós-graduação são fundamentais dentro do Instituto. Foram e são hoje. E fazemos isso, no mínimo, há 50 anos. O mestrado de sensoriamento remoto, que é da área que eu venho, foi criado em 72. Então, ciência espacial foi antes, 69. Então, nós temos programas muito antigos aqui, né? Então, o que eu espero que tenha ficado claro, estou terminando com isso, é que financiamento de pesquisa e desenvolvimento, professora Isa, brigadeiro, prefeito, Jamon, todos, e o financiamento de engenheiros, tecnologistas, técnicos, cientistas, financiamento de gente, né? E das infraestruturas que esse ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação necessita, é que leva às inovações singulares nos serviços que o Estado brasileiro precisa para atender toda a sua população e o setor produtivo. Tá? Então, eu devo dizer que, mesmo aos 64 anos, não estamos, infelizmente, numa posição institucional totalmente fortalecida. É conjuntural, não estamos e vamos trabalhar para estar. Mas temos, eu tenho certeza, muita história, certamente muita competência, e temos um tecido institucional único, aquele que, no começo, eu disse que a professora Isa citou ao ver nossos técnicos cientistas na sua visita. E temos, sobretudo, um caminho claro a percorrer e um roteiro claro a seguir para tratar dessas urgências e nos reposicionar nesse espaço institucional brasileiro. Mas, para chegarmos até aqui, o INPE chegou como um coletivo. Foi essencial chegarmos assim. Para avançarmos a partir daqui, esse sentido de um coletivo, de uma missão expandida, continua sendo ainda mais essencial. E o INPE precisa contar com cada um de vocês que continuam no INPE e daqueles que vão entrar. Portanto, celebremos hoje os nossos 64 anos, vamos trabalhar juntos, coletivamente, para chegarmos aos 100 e que ele venha com menos atropelos. E seguindo a nossa chefe, minha e da Isa, e do Jamon, longa vida ao INPE. Obrigado. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a senhora Isa Acef dos Santos, subsecretária de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais, representando a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Bem, bom dia a todos. Está funcionando, né? Vou fazer com você que fica melhor sem isso. De onde eu venho, meus senhores,
Eu venho da região norte, mais especificamente do estado do Amazonas, que tem chefe é índio, né? Então, somos todos índios. Mas esse é um momento muito importante, uma instituição, ao longo dos seus 64 anos, contribuindo da melhor forma possível com o país, com a ciência do país, que sabemos que esse trabalho é muito importante para a área de agricultura, para a área de saúde e para N outras coisas. Então, temos que valorizar muito. E agora tem uma coisa, quem trabalha com ciência e tecnologia nunca deixa de chorar por recursos. Sempre os recursos são curtos, mas como eles são quase todos mágicos, as coisas não evoluem. É o que nós temos visto ao longo do tempo. Com recursos ou sem recursos, nós temos crescido, as nossas unidades de pesquisa têm crescido muito. Tem um trabalho assim fantástico. Eu acho que poucos brasileiros conhecem o que essas instituições, essas 17 instituições fazem, que realmente é uma coisa apaixonante. E aqui eu vi um conhecimento científico e tecnológico da melhor valia, e mais importante que isso é o entusiasmo, a dedicação e o quanto as pessoas gostam do que fazem. Nós vimos aí, na apresentação dos servidores, pessoas de 10, 15, 20, 30, 40, 45 anos, e até um de 50 que nós não tivemos o prazer de conhecer. Então, significa que realmente isso é um sacerdócio para quem trabalha aqui, para quem se dedica a isso aí. E eu quero parabenizar todos os colaboradores dessa casa, os aposentados e os atuais e os ativos, pelo trabalho que foi realizado, pelo grande bem que vocês fazem, não só ao nosso país, mas ao planeta. Eu acho que isso é de uma importância muito grande. E vocês veem que, antes de 61, já havia uma comissão tratando desse assunto. E essa comissão foi muito importante porque serviu para treinar os nossos pesquisadores e dar origem a essa instituição que hoje faz 64 anos. Isso é de uma importância muito, muito grande. Eu sei que muita gente já está abrindo a boca aí com vontade de almoçar, né? Está na hora, o estômago está reclamando. E eu não vou me estender aqui, mas eu quero dizer da satisfação, da alegria de estar neste momento com vocês. E esperamos que nós possamos continuar lutando para o bem da ciência brasileira. Muito obrigado e continue, não parem essa corrida, ela é da maior valia. Parabéns e um bom almoço para todos. Autoridades, convidados e colegas do INPE, encerramos neste momento nossa cerimônia. Em nome do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, agradecemos a presença e a participação de todos. Convidamos todos a participar do brunch que está servido no átrium deste auditório. Desejamos a todos um bom dia.